Boa noite, Evelyn. Boa noite. Vamos gravar hoje mais um vídeo. E no vídeo passado nós fizemos assim um panorama do Velho Testamento, né? O Antigo Testamento como que. E hoje nós vamos fazer do Novo Testamento, ok? Ok. Assim, uma passagem superficial, nós não vamos aprofundar. Aí depois sim a gente vai minuciar um pouco os livros do Antigo Testamento, do Novo, enfim. Nós vamos ser bem breve hoje, porque são menos livros, né, no Novo Testamento. A gente pode fazer assim uma síntese de tudo. Gostaria, se você quisesse, a gente fazer uma oração antes, né? Sim. Depois a gente continua a gravação, ok? Ok. Você quer orar? Não, pode orar. Então tá. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus, como o seu próprio Filho disse, tudo que pedir ao meu Pai, pedi em meu nome, Ele vos concederá. Confiando, crendo e acreditando, é que nós te pedimos, nos ajuda, nos ilumina, com aquele Espírito Santo que seu Filho Jesus prometeu enviar para nos guiar em toda a verdade, nos ilumina nessa noite e nos guia. Vai nos lares que estão, nesse momento, em grande apuro, mães sofrendo com seus filhos no mundo do crime, nas drogas, enfermos, pessoas que nesses momentos estão lutando contra a vida nos hospitais, os médicos querendo salvar a vida, pessoas que estão nas prisões porque cometeram crime e hoje se arrependem, mas estão lá querendo cumprir suas penas e um dia sair. E muitos fizeram até voto de um dia ser um cristão verdadeiro na tua presença. Nós te pedimos, vai nos lares onde falta o que comer, o que calçar, o que vestir, pessoas desempregadas, pessoas que nesse momento estão querendo perder suas vidas. Nós te pedimos, socorre o ser humano na terra. Nós te pedimos nesse momento, dai-nos a luz do teu Espírito Santo, que nós vamos falar da tua doce palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu sempre gosto de falar, a gente dá sempre uma ilustração de que quando a gente tem ferramentas que nos ajudam a compreender certas coisas, é melhor, porque ilustra, né? Sim. Tem muitas pessoas que não gostam, como eu havia te falado, de ilustrações, porque a ilustração ela não justifica, mas ela ajuda a explicar. Então, por isso que eu gosto, porque ajuda a explicar. Tem gente que não gosta, porque só aceita aquilo que justifica. Mas, enfim, a gente respeita, né? O que as pessoas gostam, o que as pessoas acham, eu respeito muito. Mas antes da gente começar a falar especificamente dos livros que compõem o Novo Testamento, eu gostaria de te perguntar, se você vê um desenho assim, agora, desse jeito aqui, ó. Para você, o que é isso aqui? Uma nota? Não, né? Uma nota? Não. Musical? Não. Não. Deixa eu tentar fazer um desenho mais bonito um pouquinho, mas é a mesma coisa, tá bom? Vou tentar fazer um desenho mais bonito um pouco assim. Aí ficou pior ainda. Não tá melhor Aí não, não mas tá ficou bom. legal não. Vou tentar de novo, tá bom? Sim. Agora ficou melhorzinho. Para você, o que é isso aqui? Um alvo? Não. Bom, então vamos ver. Não sei. Olha por que eu falo com a pessoa da complexidade das coisas, né? Sim. Paulo escreveu uma coisa que para mim é tão interessante, que ele fala assim: nada daquilo que se vê é feito daquilo que é aparente. Isso para mim mexe muito comigo. E tem pessoas que chamam de cosmovisão, é muito usado na teologia, cosmovisão, de como você enxerga o mundo. Mas aqui nós estamos falando de coisa, que é uma coisa específica, né? Como você enxerga isso aqui? Isso aqui, veja bem, é um mexicano andando de bicicleta, sendo olhado de cima para baixo. Dá para ver isso aqui agora? Agora sim. Tá vendo?
Isso aqui é um mexicano, olha o chapéu dele e aqui a as duas rodas da bicicleta. Olha para você ver o que é uma visão daquilo que você está vendo, mas você está enxergando outra coisa completamente diferente. Mas você enxergou alguma coisa. Entendeu? Você enxergou. Sim. Só não é aquilo que eu perguntei. Concorda comigo? Concordo. Se eu te perguntar assim, olha, isso aqui, ó. Você está vendo aqui o quê? Agora várias coisas. Uma árvore, um osso. Tá, uma ave e um osso, né? Isso. Tá. Então, deixa eu te falar. Que aqui tem uma árvore e uma onça. Cadê a onça? Atrás da árvore. Isso, você está vendo só as patas. Só as patinhas. Tá, beleza. Uhum. Show de bola. E se eu te perguntar isso aqui? Se eu te perguntar isso aqui, dá para entender que isso aqui é uma lagoa? Dá. Dá, não dá? Uhum. Entender? Uma lagoa que tem as plantas, né? As árvores. Sim. Vou colocar aqui um pouquinho de grama aqui assim, Sim. em volta da lagoa. Isso aqui, dá para entender o que é isso? São aves no céu. Aves no céu, tá. Uhum. E se eu perguntar para você, tem um sapo aqui, cadê o sapo? É esse desenho do lago, o formato? E esse aqui? Não, o de dentro. Esse aqui? É. Não, esse aqui é a lagoa. Cadê o sapo? Não tem sapo. Tem, ele tá dentro da lagoa, por isso você não tá vendo ele. Tá tomando banho. Você tá entendendo? Então tá. Uhum. É isso aqui que me chama a atenção, é de como a gente enxerga as coisas, né? Então, para você ver, na Bíblia, é muito difícil a gente conseguir entender, isso é no meu modo de entender a Bíblia, tá? Uhum. Porque eu respeito a forma que as pessoas também enxergam a Bíblia, que as entendem, eu respeito, no meu modo de pensar. É difícil a gente entender a complexidade da Bíblia se a gente não olhar de uma forma simples. Você está entendendo? Quanto mais simples você olhar para a Bíblia, mais fácil de entender. Isso é o que eu penso. Quanto mais você quer aprofundar e cavar, porque a Bíblia é assim, quanto mais você cava, mais tem para cavar. Não adianta, você não vai achar o final. Quanto mais você cava, mais tem para cavar. Você vê que o mesmo capítulo, o mesmo versículo, do mesmo livro da Bíblia, ele é pregado há 2000 anos e não acabou de cavar ainda. Tem muita coisa para cavar. O mesmo versículo, cada vez que você lê, você tem uma compreensão, uma revelação de forma diferente. Beleza? Sim. Então tá. Na semana próxima passada, aí se vocês quiserem ver, depois conferir o outro vídeo, né, os outros vídeos também, por favor, só procura lá no canal Conversando com a Família e a Bíblia Sem Censura, tá bom? Nos ajude aí, por gentileza. Então, na semana passada nós falamos aqui, né? Nós traçamos aqui uma linha, e nessa linha que nós traçamos aqui, nós viemos aqui do Marco 0, né? Uhum. Aqui Jesus, também Marco 0, e aqui 2024. Correto? Uhum. Nós tratamos disso aí. Então aqui nós combinamos o seguinte, que daqui para lá são os anos, entre aspas, negativo, daqui para cá os anos positivo. Então se eu começar a contar aqui, eu tenho o ano 1 a.C., 2 a.C., até chegar no 1000 a.C., 2000 a.C., 3000 a.C., 4000 a.C. Então se eu falar o ano 4000 a.C., está aqui na criação, né? Então 3000 a.C. está aqui, 2000, 1000 e aqui
é o marco zero para começar o ano 1, depois 2, chegar no ano 1000 depois de Cristo, 2000 depois de Cristo, 2024, que é o ano da nossa atual. Correto? Correto. Nós havíamos falado disso aqui. Dentro disso aqui que nós havíamos falado, nós falamos a respeito dos livros, como são classificados os livros aqui do Antigo Testamento, né? Nós falamos a esse respeito também. Nós falamos aqui dos livros do Pentateuco, nós falamos dos livros de Juízes, nós falamos do Pentateuco, nós falamos dos livros dos reis, das crônicas, os livros poéticos, falamos dos livros proféticos, enfim. Nós falamos isso aqui. Da agora para frente, daqui para cá, nós vamos falar dos evangelhos, nós vamos falar das cartas paulíneas, nós vamos falar das demais cartas, né? Pedro, Tito, Filemão, enfim, Judas. Nós vamos falar das demais cartas até nós chegarmos aqui no Apocalipse, tá bom? Essas cartas aqui são cartas paulíneas e essas cartas aqui são cartas gerais, mais ou menos classificando assim, tá bom? Porque cartas paulíneas foi porque é o apóstolo Paulo que escreveu. As cartas gerais, sim, tem autor sim que escreveu, mas como não é uma coleção de cartas como foi do apóstolo Paulo, então fala cartas gerais. Aí nós vamos chegar aqui no Apocalipse, tá bom? Show. Então nós vamos começar nos evangelhos, né? Por que nós vamos começar nos evangelhos? Porque entre os evangelhos e a cartas paulinas aqui, nós temos um livro que chama Atos dos Apóstolos, que isso aqui foi o princípio da igreja, da nossa era. Daqui para lá é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é chamado antes de Cristo. Antes de Cristo, ou AC, correto? Correto. Daqui para cá, aí sim, tem a nossa depois de Cristo, que é o DC, ou então nossa era, ou então era cristã. Qualquer uma dessas definições aqui está certo, ok? Ok. Então tá. O que acontece? Uma coisa que a gente precisa saber aqui é que tudo isso que nós vamos tratar aqui, tanto dos evangelhos, quanto do Atos dos Apóstolos, as cartas paulíneas, as cartas gerais, o Apocalipse, tudo que nós vamos tratar aqui, compreende mais ou menos, vamos dizer assim, 100 anos depois de Cristo. Vamos colocar um século depois de Cristo, correto? Sim. Porque nós temos um ano, 10 anos é uma década, 100 anos é um século e 1000 anos é um milênio, correto? Então, quando você ouve falar aqui, na primeira década, então entre o ano do ano 1 até o ano 10. Vamos falar se eu falar com você aqui, década, qual que é a outra que eu falei mesmo? Depois me lembro. Que aconteceu isso aqui nos primeiros 100 anos depois de Cristo, ou no primeiro milênio, é porque foi no ano 1000, para trás. Então é 1999, 1998 e tal. Se eu falar que foi na primeira... Nossa, como que eu esqueci isso aqui, cara? Década. Na primeira... Sim. Primeiro 100 anos, como é que fala? No primeiro 100 anos. Então, se eu falar 100, 99, 98, tá bom? Tá. Então tá, beleza. O que acontece? Nós temos aqui, quando Jesus nasceu aqui, ele viveu 30 anos. Depois dos 30 anos, ele viveu mais 3. Alguns falam que foi quase 3, não chegou 3, mas foi, vamos colocar 3 anos. Então foi que ele cumpriu o ministério dele, foi aqui, 3 anos que ele cumpriu o ministério dele. Aonde ele pregou, aonde ele foi preso, aonde ele foi crucificado, e aí depois ele ressuscitou. Depois, se não me falha a memória, de 40 dias que ele havia sido ressurreto, aí teve a ascensão dele aos céus.
Depois, se não me falha a memória, foi 40 anos. 40 dias, desculpa. Depois de 40 dias que ele havia ressuscitado, parece que 40 dias, aí ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus. Aí tem aquela passagem que você já viu, de que ele conversou teve a transfiguração, aí depois da transfiguração que ele subiu. Certo? Certo. Tá, beleza. Então aqui, ó, nós vamos começar com o Evangelho de Mateus. Então nós temos 4 evangelhos, correto? Nós temos o Evangelho, primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. São os 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos aqui, de forma convencional, mais aceita convencional, o que viveu mais foi João, é o que foi preso lá na ilha de Pátimo, onde ele teve a revelação do Apocalipse. Então, a convenção fala que João, ele escreveu o livro do Apocalipse mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Ele ainda era vivo, 70 anos depois de Cristo. Não sabemos assim, não dá para bater o martelo se isso é realmente 70 anos, se é um pouco mais, um pouco menos, mas enfim, é igual eu te falei para você. Tudo isso está acontecendo aqui, ó, nos primeiros 100 anos. Aí veio a igreja, aí veio as missões de Paulo, está tudo aqui, dentro desses primeiros 100 anos. Até que chegou João preso na ilha de Pátimo para ter a revelação do Apocalipse. Mas está tudo aqui. Veio a perseguição de igreja, aí depois é outra situação, né? Quando os imperadores, eles começaram a perseguir a igreja, e teve muita matança, Nero incendiou Roma, e ele pegou e acabou colocando culpa nos cristãos, aí teve a morte dos cristãos, perseguição, aí isso é outra situação, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o que eu quero mesmo enfatizar aqui é aonde está situado esse evangelho, esses evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que é no primeiro centenário, vamos dizer assim, né? Primeiro centenário aqui, depois de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. A diferença dos evangelhos aqui, de todos os evangelhos aqui, a diferença é que nem tudo que está narrado, os fatos, nenhum está narrado no outro. Tem fatos que está narrado em Mateus que não tem em Marcos, tem em Lucas e tem em João. O que diz é que o mais completo e mais cronometrado é Lucas. Esse aqui, ó, que está disposto os fatos mais em ordem cronológica e também tem mais narrativas, né, dos fatos que aconteceram do que os outros evangelhos, né? Aqui fala do João Batista, né, que apareceu no deserto da Judéia pregando, aí vê o reino de Deus, né, anunciando o reino de Deus no Mateus. Marcos descreve muitas coisas que aconteceram também, que não tem em alguns dos outros evangelhos. Aí vem o evangelho de Lucas também, que narra muita coisa, né, do que está nos outros evangelhos. E vem o evangelho de João, que o que enfatiza muito aqui, que é o primeiro capítulo do evangelho de João, que fala a respeito do verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso aí enfatiza muito esse evangelho de São João, né? Que ele conseguiu descrever o que era, no caso, por exemplo, que sempre tinha debates teológicos a respeito da pessoa de Jesus. Então ele descreveu que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Isso ele estava falando desse Jesus que ele conheceu e se tornou discípulo dele. Correto? Sim. Então o evangelho de João também é muito interessante no último capítulo de João, que há muitas perguntas se tudo que Jesus fez está escrito aqui nos evangelhos. Uma coisa que a gente deve saber é que
Existe a teoria da conspiração que fala que os evangelhos nem foram escritos por Marcos, Mateus, Lucas nem João. Fala que foi escrito por outras pessoas e tal. Mas essa é a teoria da conspiração. Eu acredito que foi escrito por eles mesmos. E que, com exceção de João, Mateus e Marcos eram discípulos. Mas eles falam que eles não escreveram. Mas eu acredito que eles escreveram. Lucas, ele não foi discípulo, mas ele era um médico e que ele começou a apanhar das pessoas narrativas, né? As pessoas falavam para ele o que realmente tinha acontecido, ele foi escrevendo. E tem João, que foi discípulo, né? Que segundo a Bíblia, João era o discípulo que Jesus mais amava. Então, dado aqui esses evangelhos, fazendo só uma síntese assim por cima, o que eu quero que a gente entenda bem é que isso aqui tudo aconteceu nos primeiros 100 anos. Sim. Correto? Dentro desses primeiros 100 anos aqui também, aí vem o livro de Atos dos Apóstolos. Correto? Correto. Você confere aí, por exemplo, por favor. Nós temos aí os evangelhos, né? No Novo Testamento, aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim. Correto? Correto. Depois vem Atos dos Apóstolos. Sim. Ok? Ok. Então tá. Quando nós chegamos aqui em Atos dos Apóstolos, também está aqui dentro. E uma coisa que a gente deve enfatizar, como eu havia falado para você, que tem aqui o período intertestamentário, que é o período de quando Deus se manifestou através do último profeta Malaquias e até Jesus se passaram 400 anos sem nenhuma manifestação, que é o período intertestamentário. Correto? Correto. Aí, quando Jesus nasceu, ele foi o único sumo sacerdote, profeta, ele foi o sumo sacerdote, profeta, e ele foi o patriarca, e cumpriu tudo, porque ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então Jesus veio para poder cumprir toda a lei. A partir daí, ele só pediu duas coisas como mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a partir daqui, nasceu a igreja. E a igreja nasceu no início ali. Atos dos Apóstolos 2 já fala do Espírito Santo e tal. Só que não é essa igreja que a gente vê hoje. A proposta da igreja no início era completamente diferente disso que a gente conhece hoje. Porque quando nasceu a igreja, e aí teve a primeira Assembleia Geral, também em Atos dos Apóstolos aqui fala que os discípulos reuniram em Jerusalém e que Paulo teve uma demanda muito grande com Pedro, né? Eles dois discutiram, tiveram uma desavença muito rígida, porque no início eles achavam Pedro, junto com os outros, estava tendo uma questão sem saber se quando alguém se convertesse ao Evangelho, se ele tinha que cumprir a lei e circuncidar. Então Paulo falou que não tinha necessidade disso, de circuncidar, porque a lei, Jesus já tinha cumprido a lei. Então aqui a pessoa aceitou Jesus, foi batizada, então ela precisava de ser circuncidada, porque no Antigo Testamento não tinha o batismo. Na Nova Aliança sim, tinha o batismo. Não que substitui, não. Jesus foi batizado, deu exemplo para que todos fossem também, e não precisava mais da circuncisão. Então foi na primeira Assembleia de Jerusalém, que aí está tudo aqui no início da igreja cristã. Eu acredito que deva ter sido mais ou menos, se vamos colocar aqui Jesus aos 33 anos, vamos colocar depois que ele morreu aqui, uns 6, talvez até menos anos antes de Cristo, então vou colocar 39, de 39 para trás, que isso aqui tudo está acontecendo, disso que eu estou falando de Atos dos Apóstolos, 39 aqui, da nossa era, correto? Correto. Então aqui, ó,
o Atos dos Apóstolos trata dessa questão do nascimento da igreja, porque o Paulo ele era um implantador de igrejas. Uhum. Então ele saía, né, e cada lugar que ele passava ele deixava ali a bandeira do evangelho fincada e tinha uma igreja, mas a igreja na casa das pessoas. Os discípulos eles não tinham uma igreja para chamar de sua, né, e nem falar, minha igreja tem 1000 membros, não tinha nada disso. Uhum. E outra coisa também, que nenhum deles morreu e deixou dinheiro, deixou tesouro, deixou igreja com membro, nada disso. O evangelho cresceu assustadoramente. Você vê que no dia de Pentecostes que Pedro pregou lá, converteu, foi 2.000 pessoas. Mas não tinha uma igreja para chamar de sua, né? Nem no templo de Jerusalém. Uhum. O que eles faziam era a igreja reunindo na casa das pessoas. Está entendendo? Então a proposta original da igreja no início foi essa. E ainda mais, porque compelido pelo Espírito Santo, todos que tinham posse, vendiam as posses, levavam para os discípulos para poder ser dividido entre a comunidade cristã para que não houvesse necessidade no meio deles. Então, por exemplo, até tem aquela parte de Ananias e Safira, né? Que eles morreram porque eles venderam a posse deles, só que eles não levaram todo o dinheiro, eles levaram uma parte, o restante eles esconderam. Aí quando Pedro perguntou, é isso mesmo que vocês venderam? Eles falaram que era. Ananias morreu na hora. E a esposa dele não estava com ele. Aí levaram ele para enterrar. Quando a esposa chegou, perguntou, por quanto que vendeu? Ele falou que foi tanto, é isso mesmo? Se ela tivesse falado não foi, ela pegou e falou, não, foi isso mesmo, com dinheiro escondido. Aí ela morreu também. Os dois morreram na hora, porque esconderam uma parte do dinheiro e não falaram a verdade. Então, o princípio da igreja, vamos dizer assim, a ideia original da igreja era essa. Reunião nas casas das pessoas, e quem tinha posse vendia tudo, levava para os apóstolos, para os discípulos pegavam e dividiam entre a comunidade para que ninguém passasse necessidade. Olha a diferença do que são as igrejas hoje. Não vou entrar nessa questão. Por que eu estou te falando isso? Porque isso está escrito em Atos dos Apóstolos. Não vou entrar nessa questão, teologia, porque Atos não dá para fazer teologia em Atos dos Apóstolos. Mas é o que está escrito lá. Sim. Correto? Então aí depois que vem essa questão da igreja cresceu e tal, vem perseguição e tanta coisa, Estevão foi morto, e é muita coisa que aconteceu. Então, não vamos minuciar agora, só quero que você entenda a questão do Atos dos Apóstolos. Está dentro ainda dos primeiros 100 anos. Sim. Correto? Correto. Beleza. Depois de Atos dos Apóstolos, vamos lá. Vem aos Romanos? Romanos. Tá. Então, quando entra nessa questão aí de Romanos, é igual que eu falei com você. Aí entra nas cartas paulinas. Sim. Correto? Correto. Aí vai até, se não me falha a memória, Efésios. Aí depois vem aos Hebreus. Olha aí. Não. Tem várias cartas. Hebreus fica... Antes de Hebreus é Filemon. É Filemon. Isso. Então tá. Então nós vamos começar aqui, ó, de Romanos e vamos até Filemon. Isso. Tudo isso aqui são cartas paulinas. Cartas. Essas cartas paulinas aqui são cartas que ele escreveu às igrejas, exortando as igrejas a respeito de problemas que começavam a acontecer. Você está entendendo? Então, esses problemas que começavam a acontecer no meio da igreja, então os irmãos que estavam lá à frente das igrejas, né, escrevia, perguntando o que eles deviam fazer, ou então ele também retornava lá para poder visitar as igrejas que já estavam implantadas. Aí quando chegava que ele encontrava os problemas, ele falava, olha, eu vou orar, né, pedir a luz do Espírito Santo, depois eu escrevo. Aí ele escrevia as cartas, escreveu aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, né, aos Efésios, escreveu aos Colossenses, 1º e 2º, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, até vem Filemon, correto? Sim, isso. Então, quando chega essa questão de Filemon e tal, aí são pessoas. Então, que ele escreveu também, exortando e tal, saudando, enfim. Sim. Tudo isso que ele escreveu aqui foi exortando, saudando, principalmente as cartas às igrejas que ele escrevia para poder
resolver certas questões de problemas que estavam acontecendo de doutrina. Por exemplo, uma coisa que a gente enfatiza muito é a questão da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade portuária, muito, onde tinha muita gente, muito tráfego de rota marítima, né? De alimento, de joias, de tudo quanto é coisa que você pensar de mercado, passava ali. Então, vamos dizer assim, hoje, entre aspas, como se fosse o Porto de Santos em São Paulo hoje. Né? Tudo passa ali. E a igreja que estava implantada lá tinha um problema muito sério de que as pessoas tinham um hábito de as mulheres rasparem a cabeça. Naquela época, desde a época do Antigo Egito, né, que tinha muito piolho, e para não virar uma epidemia, então o que acontece? Principalmente as mulheres raspavam a cabeça. E a maioria das mulheres usavam era peruca. Inclusive na cidade de Corinto também. Era uma rota, igual eu tô falando assim, misturava a gente de todo jeito ali. Então o que as mulheres falavam? Raspava a cabeça. E como naquela época as prostitutas também raspavam a cabeça, então teve essa questão de os irmãos da igreja preocupados porque as irmãs cristãs estavam sendo confundidas com prostituta porque estavam com a cabeça raspada. Aí vem a questão do véu. Aí, Paulo orando, o Espírito Santo de Deus pegou e deu para ele assim, né? Esse entendimento, de falar coisa. Então, fala para nossas irmãs poder cobrir a cabeça com véu. Sim. Porque aí elas não seriam confundidas, entendeu? É como se fosse as burcas hoje das muçulmanas. Sim. Entendeu? Entendi. Então, tem muita gente que confunde muito isso aí. Sim. Mas o entendimento do início foi esse. Então, todas essas cartas que Paulo escreveu foi assim, exortando a respeito de questão doutrinária, saudando os irmãos que ele tinha deixado nos lugares e tal. Nem sempre líderes, mas eram pessoas que ele gostava, de confiança e tal, enfim. Depois que acabam as cartas paulinas, aí vem as cartas gerais, né? Que aí vem aos Hebreus, Sim. Né? Que aí... provavelmente foi Paulo que escreveu, mas ninguém tem certeza se foi. Depois vem aí depois Tiago, Pedro, a carta de Tiago, depois de quem? 1 Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro, é só 1 e 2? Depois vem quem? João, aí de 1 a 3. João 1, 1 João, 2 João, 3 João. Judas e Apocalipse. Judas. Então esses aqui, depois dessas aqui, são todos as cartas gerais. Tá certo? Quando acaba a carta geral, as cartas gerais, aí nós temos aqui, finalmente, né, o livro de Apocalipse. Ou Revelações, né? Aí nós vamos falar aqui, ó, de Apocalipse. Que quem escreveu foi esse aqui, ó. Foi João quando estava preso na ilha de Pátmos. Isso tudo aqui dentro do primeiro século. É século que eu queria falar, tinha esquecido. Ah, sim. Aqui, ó. 100 anos, um século. Então, tudo dentro, isso aqui tudo que eu falei para você, olha, está dentro do primeiro século. Século é com C ou com S? Com S. Com S, né? Isso. Primeiro século. Tudo. Então, é de 100 anos para trás. Você está entendendo? Sim. Vamos dizer assim que no máximo que isso pode ter acontecido foi no primeiro, que acontecido 100 anos depois de Cristo. Mas é de 100 para trás. Aí o que acontece? Tudo que está escrito aqui, eu acredito, né? Tem gente que não acredita. Aqui e aqui também, não interessa se foi no primeiro dia, no primeiro ano, 100 anos. O que importa, no meu caso, no meu modo de entender, que isso tudo que está aqui, daqui para lá também, é que é do ano 4000, foi profetizado, chegou aqui, foi cumprida a profecia, vai chegar aqui, se passar mais um ano, mais 2, mais 10, mais 100, mais 1000, mais 2000, mais 10, mais 1 milhão de anos, vai tudo ser cumprido isso aqui. Tem nada que vai ficar sem
que haja um cumprimento de todas as palavras que foram feitas, escritas aqui dentro de tudo isso que aconteceu. Sim. No meu modo de entender. Você está entendendo? Porque para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e para mim ela é a palavra de Deus, ela vai ter total cumprimento, independentemente de tempo, vai ter total cumprimento. Não interessa. Sim. Escreveu no primeiro século, não tem problema, está valendo até hoje, vai valer mais quanto tempo precisar, que só Deus sabe. O próprio Jesus falou, nem eu sei, quem sabe é só o Pai. Você está entendendo? Para ninguém ficar enchendo o saco, perguntando, porque eu disse perguntar, mas quando será o fim? Quando será o fim? Ele falava de uma coisa, mas isso é o fim? Não, isso é princípio de dor. E quando será o fim? Ele falou, eu não sei, quem sabe é o Pai. Pronto. Aí encerrou ali mesmo. Mas para mim, aí veio o Apocalipse, que é o livro das revelações, né? Sim. O Apocalipse, João estava preso na ilha de Pátmos, o Espírito Santo de Deus, né, mostrou para ele os acontecimentos dos últimos dias. Observação, vamos abrir um parênteses aqui. Se você perguntar para um presbiteriano hoje do Apocalipse, ele fala, não, isso aqui aconteceu tudo nos primeiros 100 anos. Ou no máximo, vamos colocar aqui de 325, né? No primeiro concílio de Nicéia, porque aí veio perseguição dos cristãos, os cristãos foram queimados em praça, no pátio lá do Palácio de Herodes, vivo, que acendia uma fogueira com os cristãos à noite para poder iluminar o pátio, né? Depois que Nero ficou doido lá e pôs fogo em todo mundo, é uma doideira. Sim. Não vamos entrar nessa questão, né? Mas assim, se você perguntar para eles assim, não, mas o Apocalipse já foi tudo. Você acredita em profecia hoje? Não, não acredito não, porque foi profetizado, já era para ter sido, já foi profetizado. Ah, você acredita em milagre? Não, porque os milagres tinha feito. Se você conversar com um presbiteriano hoje, fala desse jeito. E eu respeito. Só que eu acredito em milagre, porque eu já tive experiência, que se eu falar não, mas ninguém consegue explicar a experiência que eu já tive e falar, isso aí realmente, para mim, é milagre. Você entende? Não é, tem gente que vai na igreja, é curado de uma tosse e fala, eu recebi um milagre. Amém. Eu acredito, eu creio nisso, porque é a fé da pessoa. Você está entendendo? Sim. Agora, o que aconteceu comigo é coisa que ciência não explica. É coisa que vai muito além da ciência, da explicação humana, não tem? Então, por isso que eu acredito. Então, vamos lá, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação. Essa revelação do Apocalipse, se a gente for minuciar ela naquilo que eu acredito que está escrito no livro de Apocalipse, é uma coisa. Agora, se a gente for minuciar de forma teológica, é outra coisa completamente diferente. Então, nós não vamos entrar nessa questão. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Que tudo aconteceu no primeiro século e, para nós, no meu entendimento, vale até hoje, valerá mais quanto tempo precisar. Então, os livros são dispostos dessa maneira. Evangelho, Atos, Cartas Paulinas, Cartas Gerais, Apocalipse. Ok? Ok. Então nós vamos encerrar aqui por hoje. Você tem alguma pergunta a fazer pertinente a isso que nós conversamos? Não. Tem certeza? Com certeza. Ah, que bom. Então, Evelyn, eu acredito que da próxima vez, eu acho que dá para a gente já começar a aprofundar um pouco mais nos livros. Sim. Correto? Correto. Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, com calma, para a gente poder ir entendendo aos poucos. Tá bom? Tá joia. Deu para você se situar bem aqui dentro do Novo Testamento? Ah, que bom. Fico feliz por isso. Uma coisa que eu queria enfatizar com você que eu esqueci, só que de falar a respeito disso, como eu te disse que Jesus viveu 33 anos e 3 anos foi do ministério de Jesus, então nós começamos a contar aqui, ó, 0, aí veio o ano 1, ano 2, porque isso aqui foi quando ele nasceu. Né? Então, ano 1, ano 2, ano 3, no ano 33. Depois do ano 33, é que tudo isso aqui aconteceu. Sim. Até chegar mais ou menos no ano 100, onde João teve a revelação do Apocalipse. Ok? Ok. Então tá. Então, nós vamos encerrar esse vídeo por hoje e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, dê o seu like, curta, compartilhe, nos ajude a inscrever no canal e fiquem com Deus e façam o que Jesus falou na Galileia.
Fique esperto e não bobeia. Fique com Deus. Tchau. Tchau.